Guerras, combates, busca pela glória, traições, regicídio, tramóias durante a noite, bruxaria, profecias, vingança, busca pela justiça, coragem, vitórias? Pode ter tudo isso em uma única história? Sim, se ela foi escrita por Shakespeare, o gênio da dramaturgia. E é essa história que irei te narrar hoje. Macbeth é uma história já da maturidade de Shakespeare, a única peça aparentemente relacionada ao contexto histórico da Inglaterra, pois o rei da Inglaterra, no tempo de Shakespeare, a época que ele escreveu, era descendente de Banquo, e o personagem Macbeth, o rei da Escócia, foi um personagem real. Agora, se os fatos narrados aqui são verdade ao pé da letra, isso certamente não o é. O que não deixa de ser uma incrível história, pois apesar dos personagens terem existido, muito aqui vem da genialidade de Shakespeare em trazer com profundidade uma história tão densa e incrível de se conhecer. Você já conhece, mas se ainda são novos por aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar os sininhos da notificação, pois aqui tem muita contação. E vamos iniciar mais uma narração após a vinheta. Quando Duncan, o Bom, reinava sobre as terras da Escócia, vivia ali um ilustríssimo lorde chamado Macbeth, que era parente próximo do rei e estimado por toda a corte pela sua coragem, virilidade e ferocidade diante das batalhas. Valoroso guerreiro por seu desempenho nas guerras travadas em nome do rei, contando entre seus últimos feitos a derrota do exército rebelde que se unira às inumeráveis tropas da Noruega. E quando estavam a caminho de suas casas, regressando da grande batalha, os dois grandes generais, Macbeth e Banquo, passaram por uma charneca devastada. E ali foram surpreendidos pela aparição de três figuras que pareciam mulheres, mas que tinham barba, cuja pele murcha e os vestidos esfarrapados faziam-nas parecer criaturas de outro mundo. Eram verdadeiras bruxas que riam-se diante dos feitiços que planejavam fazer e cantavam cantigas como: "O feio é belo e o belo é feio. Vamos voar, voar e voar por entre o nevoeiro e o ar pútrido. Sim, o feio é belo e o belo é feio. Que fazeis por aqui, ó esquisitas damas?" Mas elas, parecendo que como ofendidas, colocaram os dedos magros em seus lábios e diziam: "Shh, silêncio!" A primeira então se aproximou de Macbeth e o saudou com o seu título: "Salve, Barão de Glamis!" A segunda então lhe veio e lhe disse: "Salve, Barão de Cawdor!" Título esse que não pertencia a Macbeth, mas que ele aspirava ardentemente, pois reinar sobre as terras de Cawdor era seu íntimo desejo. Por fim veio a terceira, que o paralisou com a sua saudação: "Salve, Macbeth, que ainda há de ser rei." E essa saudação profética o impressionou bastante, pois sabia que, embora parente próximo do rei, jamais chegaria a reinar enquanto seu filho estivesse vivo. Não poderia almejar essa ascensão ao trono. E Banquo tudo escutava ao lado dele. "Ó horríveis criaturas! Saudais Macbeth com muita pompa e honraria, fazendo-lhe crer em vossas profecias, prometendo nobre herança de um trono real e de futura esperança. E quanto a mim, emudeceis? Nada tens a dizer sobre mim?" "Oh, sim, temos algo a profetizar sobre você. Menor que Macbeth é sim, porém maior em verdade. Menos feliz e de maior felicidade, pois tu nunca serás rei. Contudo, de reis há de ser pai. Salve, Macbeth e Banquo!" E então as três se desfizeram no ar como fumaça. Os dois ficaram estarrecidos com aquela visão. Do nada, desapareceram.
e continuaram seu caminho muito pensativos, concluindo que as 3 irmãs eram bruxas enviadas do maligno. Antes de chegarem ao destino final, um mensageiro real lhe apareceu. Tenho uma mensagem a Macbeth. Pois diga. Diretamente do rei Duncan, vos digo que agora ascendestes a Barão de Cawdor. Isso mesmo, o rei o felicita por seus grandiosos trabalhos em batalha e como forma de agradecimento lhe dá o reinado de Cawdor. Uau! Uma coincidência assim miraculosa com a predição das bruxas deixou Macbeth tão perplexo que sequer conseguiu responder ao mensageiro. Pois agora a sua mente maquinava sem parar, pois Barão de Glamis já era, agora Barão de Cawdor, e agora já alimentava esperança no que a terceira bruxa havia dito, que se tornaria de fato real e ele seria o futuro rei da Escócia. E agora, amigo Banco, o que me dizes? Não crê que os filhos de Malcolm se tornarão rei? Visto que a segunda previsão sobre mim foi acertada? Mas Banco prudentemente advertiu o amigo de que essa esperança poderia fazê-lo almejar o trono, mas que com frequência os mensageiros das trevas nos dizem pequenas verdades apenas para nos trair e a impelir a graves e profundas consequências, pois das trevas vem para nossa ruína fazer-nos crer em meias verdades, seduzindo-nos por nossa própria frivolidade. Peço-vos agora, querido amigo, que não gaste mais o vosso precioso tempo pensando nas profecias de bruxas. Tarde demais para um homem ambicioso como Macbeth, pois as perversas sugestões das bruxas penetraram os ouvidos de Macbeth e ali fizeram morada, tanto que ele ignorou o alerta de seu amigo Banco e daquele momento em diante só conseguia pensar em como chegaria ao trono da Escócia. E Macbeth, que era casado, contou tudo sobre as previsões das bruxas à sua esposa e que uma das profecias já havia se cumprido durante o caminho. E Lady Macbeth era uma mulher má e ambiciosa, que desde que ela e seu marido alcançassem grandezas, pouco lhe importavam por quais meios seriam conquistados. E agora passou a atiçar todos os dias os pensamentos de Macbeth, insistindo que o assassinato do rei Duncan era o passo crucial para que ele enfim pudesse se assentar no trono. Imagine eu, rainha da Escócia, ficaria bela naquela majestosa coroa, uma diva naquelas joias preciosas. Naquela época, o rei costumava fazer visitas aos principais membros de sua corte. Então, certa noite, o rei Duncan, acompanhado de seus filhos, Malcolm e Donaben, e de um numeroso séquito de criados e de lordes, foram passar uma noite no castelo de Macbeth. Lady Macbeth foi uma anfitriã perfeita. Nobre rei, que alegria ter-vos aqui essa noite. Meu coração se compraz com a tua presença. Rejubila de alegria. Ó, o rei da Escócia em meu lar. Lady Macbeth tinha esse dom de disfarçar com doces palavras e belos sorrisos as piores intenções possíveis. Por fora, um belo botão de rosa que ocultava o mais poderoso veneno. Bondosos Macbeths, grande honra é a minha de estar aqui, principalmente de tão leal companheiro como vós. Mas estou cansado, preciso ir dormir. E assim o rei se retirou para os aposentos, muito satisfeito com aquela recepção. Noite alta, a natureza ao redor parece morrer e os sonhos macabros rondam os sonhos dos justos. Nada se move, exceto as feras e os assassinos. E foi nessa hora que Lady Macbeth despertou para tramar a morte do rei, e em porte de uma adaga ela estava. Mas não queria levar a cabo um plano tão avesso à condição feminina, mas temia que o marido, por sua condição bondosa, jamais conseguisse executar o feito. Os corvos grasnavam, e um terrível pedido aos céus
Lady Macbeth foi capaz de fazer. Oh, espíritos que estais no labor dos espíritos da morte, dessexuai-me e da crueldade enchei-me até a saciedade, que da cabeça até os pés bloqueai qualquer passagem e qualquer acesso de compaixão até mim. Que terrível pedido a se fazer. Mas Lady Macbeth sabia que seu marido era ambicioso, sim, mas era também muito escrupuloso para os padrões dela. E ele ainda não estava pronto para um crime de tal envergadura. Já havia sido uma vitória para ela convencer o marido a assassinar o rei, mas no fundo duvidava de sua resolução. O caráter amável de Macbeth e sua humanidade, muito maior do que a dela, seria um obstáculo para o seu propósito de poder. Lady Macbeth encarregou-se de embriagar os guardas que estavam a guardar os aposentos do rei, fazendo com que caíssem num sono profundo. Agora, com o caminho livre, aproximando-se do rei com a adaga na mão, encarou ali Duncan num sono profundo após sua longa jornada. E encarando com atenção o rosto do rei, notou ali alguma semelhança com o rosto de seu pai, fazendo-a perder a coragem de ir adiante. Voltou então para falar com seu esposo, cuja vontade já era vacilante, afirmando à esposa que já não tinha motivos para fazer aquilo, pois, em primeiro lugar, ele não era um súdito qualquer, era consanguíneo ao rei e havia sido anfitrião aquela noite. E as regras da hospitalidade diziam que o anfitrião tinha por obrigação manter os assassinos longe de seu convidado. Não poderia ele mesmo segurar o punhal. Além disso, refletiu que o rei era justo e piedoso, não merecia destino tão cruel. Era um homem muito respeitado e amado por seus nobres, inclusive por Macbeth. Reis como Duncan eram uma dádiva, e certamente seus súditos haviam de querer vingança pela morte dele. Concluiu dizendo à sua esposa que era por causa de Duncan que ele havia se tornado estimado entre os nobres e que cairia em desprezo após tão vil ato. Aquela conversa deixou Lady Macbeth possessa, prevendo que o bem venceria em seu marido. Começou então a enumerar as razões pelas quais Macbeth deveria levar o ato até o fim, pois seria tão fácil, tão rápido, uma ação em uma única noite que traria glória por toda a vida deles. Censurou o marido, chamando-o de fraco, covarde, e disse mais. Disse que ela própria, mesmo amando o filho, seria capaz de arrancá-lo de seu colo e esmagá-lo, se assim tivesse jurado, assim como ela jurou cometer aquele assassinato. Macbeth, peço-vos que, por favor, volte à razão, pois será muito fácil colocar a culpa nos guardas embriagados. Pois assim que terminares o ato, com o punhal ensanguentado, mancharei suas mãos e vestes, e sobre eles recairão toda a culpa. E tanto insistiu com sua língua venenosa, que por fim seu marido reuniu toda a coragem para cumprir o ato cruel. Já diante do rei, Macbeth empunhava o punhal, porém, ao se aproximar, jurou ter visto outro punhal solto no ar, dançando na sua frente. Tentou agarrá-lo, mas não tocou em nada. Era apenas um espectro criado por seu cérebro perturbado. Mas afastando-se de todo o temor, aproximou-se do rei e com um só golpe ceifou-lhe a vida. Imediatamente, um dos guardas que estavam embriagados soltou uma terrível risada durante o sono, e o outro gritou: "Assassino!", caindo no sono novamente. Macbeth já se aprontava para sair do quarto e começou a escutar uma voz em sua cabeça que clamava: "Dormir não mais." Pois Macbeth assassinou o sono, o inocente sono que sustenta a vida. Glamis assassinou o sono, e Caldor jamais dormirá. Macbeth não dormirá nunca mais. E com essas terríveis alucinações, Macbeth retornou à sua esposa, que já começou a pensar que o esposo havia falhado. Entrando no quarto todo perturbado, com as mãos manchadas de sangue. "Idiota, dê-me este punhal!" E foi ela mesmo dar cabo de seu plano, colocando o punhal e manchando os guardas do sangue real. Rompeu a manhã, que tornou visível o assassinato.
Embora Macbeth e sua esposa fizessem grandes esforços para simular a dor, como pode isso acontecer? O rei assassinado em nosso palácio! Como sofro! Malditos sejam esses terríveis guardas que fizeram isso! E com um golpe matou os guardas, alegando fúria por ver o seu amado rei assassinado por tão terríveis guardas. E assim nem mesmo puderam ser interrogados. Mesmo com tudo isso, as principais suspeitas do assassinato recaíram em Macbeth, cujas motivações para cometer tal crime eram muito mais plausíveis do que qualquer motivação que pudessem mover aqueles pobres soldados. E os 2 filhos de Duncan fugiram, talvez por medo de que o assassinato do pai recaíssem sobre eles. Malcolm, o mais velho, foi para a corte inglesa e o caçula Donabin fugiu para a Irlanda. E assim como os naturais herdeiros do trono haviam fugido, a cadeira estava vacante. E assim, o parente mais próximo, que era Macbeth, foi coroado rei da Escócia. E assim a predição das estranhas bruxas foi cumprida ao pé da letra. E outros nobres como Lennox, Macduff e principalmente Banquo, que ouvira a profecia das bruxas, embora não tivessem provas, acreditavam que fora Macbeth o autor do ato. Mas o poder clama por mais poder e o mal teme perder seu império. E mesmo com a coroa em suas cabeças, não fizeram com que os Macbeths esquecessem a profecia final das bruxas, de que embora fosse rei, não seriam seus filhos a governar, e sim os de Banquo. Querem saber como se dará o reinado de Macbeth e sua esposa? Como esses horríveis usurpadores se safarão destes crimes terríveis? O poder chama por mais poder, e o homem que não controla suas ambições acaba destruindo a si mesmo. Eu sei, você está ansioso para saber o que vai acontecer nessa tragédia shakespeariana. Digo para você com toda certeza que é um dos mais impressionantes finais. Portanto, não perca, pois na próxima semana o final dessa incrível história estará aqui e você poderá conferir a tragédia completa de Macbeth. Aguardo você aqui. Compartilhe com os amigos e até a próxima!